Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nós vamos hoje para mais um vídeo do nosso canal Fono Online com dicas para vocês. Eu sou a Carla Geraldi, fonoaudióloga, e hoje o meu assunto aqui é sobre o aparecimento da linguagem. Nós, como fonoaudiólogas, recebemos muitas vezes as perguntas dos pais em relação: quando meu filho vai começar a falar? Ou será que eu já tenho que incentivar meu filho a falar? Está na hora? Com que idade eles começam a falar as primeiras palavras? Nós ouvimos muito essas questões. Então, para você que é pai, mãe, ou para você também que é fonoaudióloga, que está começando e quer saber como nós devemos orientar esses pais em relação a essas questões, aqui vai a minha dica. Nós sabemos que por volta de 1 ano e meio, as crianças já estão falando as primeiras palavras. Elas falam palavras que estão muito ainda dentro do contexto do dia a dia delas. Mamã, papá, coisas mais próximas. Mas quando essa criança está já por volta de uns 2 anos, nós já temos que esperar que essa criança fale por volta de 50 palavras. Algumas crianças até nessa idade chegam a falar por volta de 200 palavras. Mas se nós formos pensar na média por baixo, menos que 50 palavras com 2 anos é algo que já deve acender uma luz de alerta, né? Devemos ter um pouco de atenção maior sobre esta criança. Orientar os pais, orientá-los na maneira como estimular esta linguagem, como eles devem estar trabalhando com essa criança em casa para que isso possa se desenvolver melhor. E muitas vezes nós vamos precisar de uma avaliação de um profissional um pouco mais detalhada. Bom, a questão é que lá por volta dos 3 anos, esta criança já deve falar de uma maneira que as outras pessoas que estão em volta conseguem compreender o que ela está falando. Não só a mamãe, o papai ou aquele cuidador que está mais próximo da criança. Então, nós temos que sempre ter por base a média, sabendo que algumas crianças vão variar um pouco, né, em relação a essa taxa de palavras, a essa idade, mas nós temos que ter essa média para ter um parâmetro. Então, nós vamos sempre imaginar que por volta dos 3 anos, embora com alguns erros ainda fonéticos, né, a criança não vai conseguir ainda falar todos os sons que nós temos na nossa língua. Isso vai acontecer só lá por volta dos 5 anos, que é o esperado que todos os fonemas já sejam capazes de ser produzidos pelas crianças, mas com 3 anos essa fala tem que estar inteligível. Ela não pode conversar e um outro adulto que não está acostumado com ela tem que sempre perguntar: o que ela falou? Eu não entendi. Isso não deve acontecer mais. Então, como regra geral, como uma dica básica para vocês, prestem atenção lá para 1 ano e meio, 2 anos, essa criança já tem que estar falando por volta de 2 anos de 50 a 200 palavras, e vocês podem ver que não é pouco, né? E quando a gente fala 200 palavras, às vezes a gente se surpreende e acha: nossa, mas é muito para 2 anos. Peça para a mãe fazer um inventário das palavras que a criança já consegue produzir. E vocês vão ver que isso não é nada de absurdo. Muitas crianças conseguem sim. Pede para a mãe ir anotando. Então, por exemplo, falou aua referente à água, então ela anota lá: água igual aua. A criança está falando ainda errado? Sim, ainda é próprio da idade, mas ela já consegue se referir a algo que ela quer. Isso já é importante com 2 anos, a criança já ter essa noção de saber o nome das coisas. Então, peça para os pais, para o cuidador, fazer esse inventário do que a criança já consegue produzir, de quantas palavras ela consegue, que isso vai ser uma diretriz muito boa para nós fonoaudiólogos se tivermos que avaliar esta criança ou darmos alguma orientação para esses pais. Então, eu espero ter ajudado vocês com essa dica de hoje e até o próximo vídeo.